Muito bom dia. Começando mais um Falando de Coisas Boas. E veja só, falando de coisas boas. E a primeira coisa boa que eu quero falar para você nessa manhã de quarta-feira é: o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Durante essa semana nós temos falado sobre o Salmo 23, de que muitas vezes ao longo da nossa vida nós vamos nos sentir como quem realmente está caminhando num vale de sombra e da morte. Vamos passar por situações difíceis, mas nós temos sobre nossa vida o Supremo Pastor das nossas almas, que vai nos conduzir por verdes vales e a águas tranquilas. Nessa manhã eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa figura, o pastor. Para nós, na tradição aqui ocidental, principalmente aqui no Brasil, nós não temos muito hábito de ver pastores de rebanho. Mas ali no Oriente Médio, principalmente no tempo do salmista Davi, era muito comum essa profissão, essa figura, o pastor. E ele tinha por papel cuidar do rebanho, que poderia ser de jumentas, de gado, ou como mais tradicionalmente, na figura que nós usamos para trazer essa relação espiritual nossa com Deus, o pastor de ovelhas. E o Salmo diz: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E depois ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram dois instrumentos muito utilizados pelos pastores daquela época. Eles utilizavam esses instrumentos justamente para cumprir o seu papel pastoral. E a vara nada mais é que um bordão, um pedaço de madeira trabalhada, um bastão, que servia para quê? Para bater nas ovelhas? Não. Servia para proteger o pastor e o rebanho de animais ferozes. Porque muitas vezes o pastor era obrigado a passar com aquele rebanho num terreno difícil, num vale de sombra e da morte. Por quê? Poderia a qualquer momento ter ali à sua espreita um animal feroz, um animal peçonhento, que pudesse ferir uma de suas ovelhas. Então aquele pastor carregava uma vara, um bordão, para proteger aquele seu rebanho. Deus é o nosso protetor. E nós, seres humanos, enquanto ovelhas do seu rebanho, sentimos sim a necessidade de sermos protegidos e de sentirmos segurança. E um dos pilares necessários para que a gente possa estabelecer esse sentimento de segurança é o seguinte: primeiro, nós precisamos ter um lugar a qual pertencer. A ovelha sozinha, isolada, ela se sente muito mais insegura do que quando ela não está em conjunto com o seu rebanho. Uma pessoa fora do corpo de Cristo, fora do rebanho do Supremo Pastor das nossas almas, corre um risco muito grande. Então, por isso, há uma necessidade intrínseca no ser humano de encontrar um lugar a qual pertencer. Na história da humanidade, o ser humano só conseguiu sobreviver no momento em que ele conseguiu se juntar em grupos tribais, familiares, ou até mesmo depois formando suas próprias comunidades. É na comunidade que a gente encontra segurança e proteção. E para viver em comunidade, é preciso ter uma direção. E para isso é necessário o Supremo Pastor das nossas almas nos dar a direção correta de como vivermos nessa comunidade de maneira segura. Assim como a vara era o instrumento de proteção dos pastores de ovelhas literais, nos dias de hoje, o instrumento de proteção que os pastores, instrumentos de Deus, usam para proteger o seu rebanho é a vida em comunidade. Nós nos juntamos e nos protegemos.
e buscamos essa segurança uns nos outros. Porque a gente só pode ser ovelha de um pastor se vivermos um rebanho. Não existe ovelha isolada, que vive sozinha. Uma ovelha isolada é uma ovelha perdida. Então, se você deseja ter a proteção do Supremo Pastor das nossas almas, você precisa estar ligada a um rebanho. Que Deus abençoe, que no dia de hoje você possa saber e sentir que você tem um rebanho a qual pertencer, onde você pode buscar segurança. E se você tem sentido como uma ovelha perdida, busque um rebanho, o qual você possa se proteger. Que Deus abençoe, tenha uma ótima quarta-feira, nos encontramos na sexta-feira.